Bom dia, povo de Deus, seja bem-vindo a mais uma jornada de lições. Estamos aqui começando mais uma semana abençoada para meditarmos na palavra de Deus. E Deus tem uma palavra para o meu, para o seu, para o nosso coração nessa segunda-feira. Então fique comigo e vamos ser abençoados, combinado? Mas antes de começar, não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar essa mensagem, que quando você compartilha, o YouTube entende que ela é relevante e assim você me ajuda a abençoar mais pessoas. Bora lá então nessa segunda-feira começar a semana já abençoando as pessoas. Amém? Então, para nossa meditação de hoje, eu quero estar falando sobre o Salmo 127, verso 1. Vamos lá, então? Diz assim a palavra de Deus: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Olha que palavra maravilhosa que Deus tem para nós nessa segunda-feira na jornada de hoje. Se o Senhor não edificar, ou seja, se o Senhor não construir a casa, em vão trabalham os que a edificam. Ou seja, tem a parte que o Senhor edifica e tem a parte que nós trabalhamos também para edificar, não é verdade? Então aqui eu quero falar para você hoje, nessa segunda-feira, e te perguntar: o que nós temos edificado? Qual tem sido a nossa edificação? Mas para nós entendermos qual tem sido a nossa edificação e o que nós temos edificado, vamos ao significado da palavra edificar. E o que significa edificar? Levantar um edifício ou qualquer outra obra. Construir. Só que é um conceito que vai além da construção material, né? Nós estamos aqui falando da nossa vida espiritual. Então vamos trazer então para o nosso espiritual. Então é um conceito que vai além da construção material, envolvendo também a edificação do caráter, da fé e do relacionamento com Deus. Então a pergunta é: o que nós temos edificado no nosso caráter, na nossa fé e no nosso relacionamento com Deus? O que nós temos construído? Então edificação fala de um aperfeiçoamento moral para nos conduzir à virtude. Então que durante toda esta semana você possa estar atento ao que você, ao que eu, ao que nós estamos edificando no nosso caráter, na nossa fé e no nosso relacionamento com Deus. Por quê? Porque se o Senhor não edificar, nós estaremos trabalhando em vão. E como o Senhor vai edificar a nossa casa? Através da sua palavra. Por quê? Porque lá em 1 Coríntios, no capítulo 3 e no versículo 9, nós vamos ler o 9 e vamos ler o 11, do 11 ao 13. Olha o que a palavra de Deus nos diz. Paulo orientando e falando, né? Ele diz assim: porque nós somos cooperadores de Deus e vós sois lavouras de Deus e edifício de Deus. Olha aí, nós somos edifício. E aí no versículo 11 ele fala assim: porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Então, nós que já conhecemos a Jesus Cristo, não tem como nós colocarmos outro fundamento, não tem como nós começarmos a querer levantar outros tijolinhos no nosso edifício. Nós precisamos permitir que o Senhor edifique a nossa casa, e o único jeito dele edificar o nosso caráter, a nossa fé, o nosso relacionamento com ele é meditando na sua palavra. E Paulo continua falando, né, no versículo 12: e se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Então nós precisamos ter no nosso coração que, se nós estivermos edificando sobre esse fundamento, se nós estivermos colocando prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, isso um dia vai ser declarado. Então muitas vezes nós nos enganamos, muitas vezes nós queremos estar formando o nosso caráter com tijolinhos que o mundo nos oferece, com coisas que o mundo nos oferece, com fundamentos que o mundo nos oferece, né? Coisas seculares, coisas que não agradam a Deus, e nós achamos que estamos bem, porque acreditamos, porque servimos a Deus, porque estamos na igreja. Não, nós precisamos permitir que o Senhor edifique em nós e edifique a nossa casa com a sua palavra. Por quê? Porque aqui está declarando que a obra de cada um será descoberta pelo fogo. E qual será esse fogo? O fogo do juízo, o fogo da palavra, o fogo que purifica. Então, que nós nesse dia, nessa jornada de hoje, possamos estar atentos ao que nós estamos edificando. Porque, queridos, eu falo para vocês, não adianta muitas vezes nós estarmos na igreja, servirmos a Deus, não adianta muitas vezes nós crermos em Deus e nós não permitimos que o Senhor edifique a nossa casa.
Porque muitas vezes nós queremos tomar as nossas atitudes, tomar as rédeas da situação, queremos fazer e agir do jeito que nós achamos melhor e não deixamos o Senhor edificar. E edificar fala de construção, fala de moral, como nós estamos falando aqui, fala de fé, fala de relacionamento com Ele, e o único jeito de agradar a Ele é conhecendo a sua palavra, é saber o que agrada a Deus. E quando que está escrito que o Senhor Ele quer me ver feliz, então para isso eu posso ficar no pecado? Não está escrito isso na palavra de Deus, em nenhum lugar, porque o pecado gera morte. A palavra de Deus fala que o salário do pecado é a morte. Então nós precisamos entender que muitas coisas que às vezes nos alegram, dá prazer para nós, não é o que agrada a Deus. Então nós precisamos permitir que Ele edifique a nossa casa do jeito que Ele quer edificar, através da sua palavra. Então vamos lá, olha ainda o que o Salmo 127 diz, né? Que se o Senhor não edificar a casa, em vão o quê? Em vão trabalham aqueles que a edificam. E é importante a gente entender isso, por quê? Porque quando ele fala assim, que se o Senhor não edificar a casa, ou seja, se o Senhor não estiver construindo na nossa moral, na nossa fé, no nosso relacionamento com Ele, um relacionamento de santidade, de pureza, de amor, de perdão, de entrega, de renúncia, se nós não estivermos nesse relacionamento com Ele, em vão é o nosso trabalho, em vão é a nossa construção, em vão é tudo aquilo que nós estamos fazendo. Então nós precisamos estar atentos ao que nós estamos construindo. Mas eu quero trazer para vocês o significado de em vão, porque lá no Salmo 127 fala assim que em vão trabalham os que edificam. Então, será que nós não estamos trabalhando em vão? Então vamos lá, o que significa em vão? Em vão significa seja sem eficácia, relevância, nem utilidade, inútil, desnecessário, infrutífero. Será que o trabalho que nós estamos fazendo, a construção que estamos levantando, não tem sido sem eficácia? Não tem sido sem relevância? Não tem sido sem utilidade? Não tem sido inútil, desnecessário, infrutífero? E nós achamos muitas vezes que estamos bem, que está tudo ótimo. Então precisamos vigiar, precisamos analisar, precisamos estar atentos. Em Marcos, no capítulo 8, no versículo 36 e 37, olha a orientação de Jesus. Olha o que Jesus diz. Vamos ler a partir do versículo 34. E chamando-se a multidão com seus discípulos, disse-lhes: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do evangelho, esse a salvará. Olha o 36. Pois que aproveitará o homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma? Jesus está perguntando, o que vai adiantar você ganhar todo o mundo? Que mundo é esse? Os prazeres do mundo, os desejos do mundo, a concupiscência do mundo, a sensualidade do mundo, os pecados do mundo, os desejos do mundo, aquela alegria passageira do mundo. Tudo isso, o que adianta nós ganharmos tudo isso e perder a nossa alma? Ou que daria o homem pelo resgate da sua alma? Nada pode pagar o resgate da nossa alma. Então nós precisamos estar atentos, porque Jesus, quando ele começa falando aqui, ele começa falando de uma renúncia, ele começa falando que nós precisamos aprender a negar a nós mesmos, ele começa falando que nós temos que perder sim a nossa vida, e nós temos um entendimento equivocado sobre ser alegre, ser feliz, ter alegria, porque Deus quer que eu seja feliz, que eu me realize. Sim, Deus quer, mas se Jesus deixou o exemplo entregando a vida dele para nos dar uma vida, e uma vida abundante, uma vida eterna, por que nós não podemos entregar também a nossa vida por amor a Ele, entregar a Ele os nossos desejos, renunciar à nossa carne, crucificar a nossa carne? Se Jesus crucificou a sua carne por amor a nós, por que nós não podemos crucificar a nossa? Nós achamos que temos que satisfazer o nosso desejo, ou seja, colocando o quê? Fundamento de palha, de ouro, de pedras preciosas sobre o nosso edifício. Nós achamos que temos que satisfazer o nosso desejo, temos que ser felizes. Não, Jesus está falando, renuncie a si mesmo, se negue, crucifique a sua carne. Jesus está falando, perde a sua vida, perde esse desejo, essa vontade, esse desejo carnal, esse pecado, porque o que adianta nós ganharmos o mundo,
o mundo, ficar feliz. Ai, agora sim, agora eu estou feliz porque eu estou satisfazendo o meu desejo, eu estou livre. Não, você não está, eu não estou. Por quê? Porque eu perdi a minha alma. Então, que nessa jornada de hoje nós possamos estar atentos ao que nós temos edificado. A palavra diz que nós estamos trabalhando em vão se nós edificarmos palha, feno, se nós edificarmos pedras preciosas, ouro, está sendo tudo em vão. Jesus Cristo é o nosso fundamento, a sua palavra é tudo aquilo que nós precisamos. A palavra são os tijolinhos que precisam ser construídos na nossa moral, na nossa fé, no nosso relacionamento com Deus. E esses tijolinhos se chamam fruto do Espírito: bondade, fé, mansidão, domínio próprio, temperança, é santidade, é pureza, é fugir da aparência do mal. São esses os tijolinhos que tem que estar na nossa edificação. Amém, amados? Então essa é a palavra de hoje para a sua vida, que aquilo que nós estamos construindo e edificando não esteja sendo em vão, que esse nosso trabalho não esteja sendo em vão, sem eficácia, sem relevância, sem utilidade, desnecessário e infrutífero, mas que seja, como diz a palavra de Deus, um fruto bom, como diz na palavra lá em Gálatas: bondade, fé, mansidão, domínio próprio, temperança e tudo aquilo que a palavra nos orienta. Então, fica por aqui a nossa jornada dessa segunda-feira. Deus te abençoe, que essa palavra fortaleça o seu coração e que você medite nela durante todo o dia e durante toda essa semana. Amém? Deus te abençoe e eu te espero aqui amanhã, se Deus assim permitir, na nossa próxima jornada de lições. Até lá!